querido ser de luz que habita em mim e em todos nós. Agradecemos por esse novo dia que se inicia e pedimos que abençoe nossa jornada com sabedoria, amor e luz. Ilumine nossos pensamentos e ações com a sua presença divina. Que possamos ser um canal de amor, paz e gratidão. E que a sua luz brilhe em nós e através de nós. Agradecemos por ser uma parte de você e também por ter a oportunidade de crescer e evoluir. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal. 6 horas da manhã, acordando nessa madrugada astral, com alto astral e na vibe mundial. Eu sou Fábio Ricardo Médio e eu e a Voz do Além estamos aqui, sempre com você, aqui, né, falando com você, convidando você a interagir em todas as nossas redes sociais, porque nós procuramos levar para vocês sempre uma excelente mensagem, né, aquilo que há de melhor. Se você deseja agendar uma consulta comigo, basta entrar em contato através do @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais e lá tem um número de contato. Você pode fazer consulta de perguntas objetivas e consultas também online de 30 e 60 minutos ou presenciais lá em Embu-Guaçu, inclusive benzimento, tá? Se você pode agendar para passar, né? Criar aí uma sequência, né? Na tua vida, onde o benzimento possa fazer parte da tua vida para poder abrir seus caminhos e tudo mais. Lembrando que também nós realizamos rituais, mas nossos rituais são focados sempre no adoçar a tua própria vida, abrir seus próprios caminhos, nesse sentido, porque o importante é pensar em você para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas na sua vida. E fica o nosso abraço aí a todo mundo da região aí de Interlagos, Embu-Guaçu, São Paulo, né? Norte, Sul, Leste, Oeste e fora do Brasil também. Então, bom dia a todos vocês e a gente vai abordar como que os oráculos como ferramenta de autoconhecimento. Ele pode ser até uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Não precisa ser somente uma mera ferramenta para previsões, mas para poder nos entender e podermos seguir uma jornada cada vez melhor. Nós vamos explorar como que eles podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e encontrar o nosso caminho. Então, continua com a gente que vamos dar sequência com esse bom dia da Voz do Além. Bom dia. Muitas pessoas, quando fazem a consulta com você, elas já começam assim a consulta, né? A hidromancia, que é de 1 hora. Minha mente é tão barulhenta, estou tão confuso, eu preciso de um autoconhecimento, eu estou perdida. A consulta ajuda nisso? Olha, ajuda, mas eu peço, se você está com a mente confusa, travado, realmente de alguma forma, o ideal não é fazer uma consulta, é buscar realmente o benzimento, uma terapia energética, para que você possa aí encontrar o equilíbrio para poder estar fazendo. Por quê? Porque o oráculo, ele traz a questão do inconsciente coletivo. Então, tem a tua energia, a tua vibração e outras informações que chegam. Então, se sua mente já está barulhenta,
isso acaba atrapalhando. Então, vamos acalmar a mente. Tanto que eu sempre aviso, hidromancia, esteja num local onde seu Wi-Fi funcione e em local tranquilo, porque você vai passar dentro dessa consulta pelo menos meia hora ali só ouvindo o que eu tenho para dizer que a espiritualidade está mandando eu falar para você, aquilo que está sendo ali revelado desde vidas passadas até aí o futuro seu, tá? Então, isso é uma consulta completa com a hidromancia. E já as cartas também precisa de um local tranquilo, de você não ficar com medo. Tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer essa consulta tal hora, porque essa hora meu marido não chegou, ou minha mãe não chegou, ou coisa desse tipo. E eu falo, procura encontrar realmente um momento calmo para você fazer sua consulta. O desespero atrapalha a você e atrapalha a nós que estamos fazendo a leitura. Eu não vou falar o nome do santo, tá? Mas o santo mandou mensagem ontem. E quando a pessoa fala assim, a gente está falando sobre autoconhecimento. Uhum. Fala, Ricardo, vem nas cartas sobre mim, eu não sei o que perguntar. A pessoa quer o autoconhecimento pelas cartas. Como que funciona isso? Gente, pergunta objetiva, como o nome diz, objetiva. Isso não significa vida amorosa, fala da minha vida profissional. Não, você tem que dar um contexto dentro dessa tua pergunta. Então, se é vida profissional, estou desempregado, gostaria de saber se eu vou conseguir um emprego breve, ou estou pensando em pedir demissão, quero saber se é o momento certo. Isso é uma pergunta objetiva, clara, né? É muito importante saber disso. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero saber fala aí, vê o que você vê da minha vida. Bom, eu vou tirar as cartas, vou falar do momento, o que está positivo, o que está negativo, mas não tem como eu falar da vida. A vida é algo imenso, tá? Num dia, nós já temos ali 4 estações, né? Nós temos vários temperamentos. Então, isso não é uma pergunta que se cabe. Você precisa ser específico diante daquilo que você quer saber. Então, quero saber sobre a minha vida amorosa, né? Se vai surgir alguém no meu caminho, ou eu estou ficando com um fulano, será que vai dar certo? E aí tem que colocar o nome do fulano e a data. Gente, isso é fundamental, tá? Nome e data. Tem gente que fala assim, posso mandar a foto? Gente, eu não enxergo. Então, e a foto que vocês mandam, tem 2 coisas que acontecem ali. Item número 1, a foto, ela é o marco de um momento daquela pessoa. Você concorda? Você vai passear, você quer tirar uma foto para registrar aquele momento. Então, tem a vibração daquele momento. Tá? Aí manda foto, às vezes, com óculos escuros. Você não tem nem como saber quem é, porque a janela da alma são os olhos. Então, já tem o outro elemento. E um terceiro elemento. Quando você manda uma foto, eu estou recebendo no meu celular. A energia é do meu celular, não é daquela pessoa. É associado ao meu problema de visão, então fica mais complicado ainda, tá? Mas, assim, trazer, de repente, um objeto de uma pessoa numa consulta, isso sim pode ajudar, caso você não tenha ali o nome completo, a data de nascimento, mas tendo ali algum objeto, isso aí sim ajuda, como nos Mistérios Paranormais eu fiz ali a leitura através de uma cruz que a pessoa utilizava para benzer. Agora, a gente está falando sobre autoconhecimento. E a pessoa que não se conhece, fica difícil fazer a pergunta, né? Porque a pessoa não sabe o tipo de pessoas que ela gosta, ela não sabe o que ela quer de emprego, ela não sabe o que ela quer da vida. E por isso que é importante o autoconhecimento. Primeiro eu tenho que me autoconhecer, para depois eu saber o rumo da vida que eu quero e fazer as perguntas aos oráculos, é isso? Sim. E dentro dessa questão de oráculos, a gente pode ressaltar que esse autoconhecimento
ele também pode vir ali através da astrologia, da numerologia, tá? Então, vocês podem também buscar. E esse autoconhecimento dos oráculos, ali no caso das cartas, ou da vidência com a taça, que eu falo, que é a hidromancia, que eu falo desde vidas passadas, isso ajuda você a se entender, a ter um autoconhecimento do que você passa, por que você passa e o que você pode fazer para mudar essa situação. Então, é realmente uma ferramenta que traz esse autoconhecimento e coloca para você aí a perspectiva de uma mudança, né, de rumo, de percurso, de visão de si mesmo. Você tem um cliente que nós conversamos ontem, quando a gente estava pensando nos temas. Ele perdeu a esposa, ele está viúvo, e aí ele quer uma nova esposa. Mas quando ele arruma uma pessoa que gosta dele, que ele gosta, ele quer que essa pessoa se vista igual à mulher falecida. Então, esse autoconhecimento sobre ele não sabe o que ele quer, não é isso? Na realidade, foi a pessoa que ele queria que se vestisse como a ex-esposa falecida, que fez a consulta, né? Ele não tem esse autoconhecimento. E olha que é uma pessoa até bem, vamos dizer, instruída, porque ele é advogado, maçom, mas quando se trata de relacionamento, por mais que ele gostasse dessa minha cliente, ele falava que tudo era bom, mas ela não se vestia igual a esposa dele se vestia, não arrumava a mesa. E ela tentou até arrumar a mesa como ele gostava, mas ela falou, olha, se vestir como ela se vestia, eu nunca vou me vestir, porque ela tinha uma personalidade e eu tenho outra. Então, a esposa dele usava vestidos e ela usa calça leg. Então, percebe a diferença? Mas os dois tinham até uma boa química, só que a limitação, a falta de... Pode ter o conhecimento ali do juridiquês, da maçonaria, o conhecimento que for, mas ele não tem o autoconhecimento. Então, muita gente passa por isso. E quando a pessoa não tem autoconhecimento, muitas vezes nas cartas, você diz para ela, você não está vivendo a vida que é para você está vivendo uma outra vida. É isso mesmo que você quer? O que acontece é que tem gente que faz uma pergunta meio querendo saber do outro, mas quando você vai abrir a leitura, e eu falo sempre antes de tirar as cartas, eu percebo que tem algo ali estranho. E aí eu tento falar para a pessoa, parece que você está querendo viver a vida de uma outra pessoa, você não vive a sua vida. E aí eu vou dando os caminhos, e aí quando eu vou tirar as cartas, às vezes vem ali na cara, ali a carta do carro, já mostrando para ela que ela precisa assumir responsabilidade pela própria vida, e não viver a vida do outro. Aí você vai e pega a carta do outro, aí vê que o outro ali está realmente frio, distante, não quer saber de nada. E então, assim, a pessoa acaba se anulando em função do outro, e não vivendo a própria vida como gostaria. Então, isso acontece demais. Autoconhecimento é importante, mas dentro de um relacionamento, conhecer um ao outro também é fundamental. A gente nunca se conhece totalmente, né? Aí vamos lá, vamos ver se a carta dá um conselho para uma reflexão. Para quem está assistindo aí, divide em 3 montes. Eu vou pegar aqui. A pessoa escolhe um dos montes, montinho 1, 2 ou 3. Isso. Vamos pegar aqui. Para ver o que as cartas falam sobre o autoconhecimento. O que você precisa enxergar em você. Vamos lá, montinho 1, montinho 2 e o montinho 3 aqui, tá? Então, pensa aí. O que você precisa conhecer? Se pergunte nesse momento o que você precisa se conhecer nesse momento, nessa semana, né? Então, vamos lá. Montinho número 1. Aqui, a carta... Deixa eu pedir ajuda aqui. Aliança.
aliança. Olha só, está falando aqui de parceria. Você precisa entender muito bem as relações que você vive, tá? A carta das alianças, ela de uma forma geral, ela é uma carta muito positiva, mas dependendo da situação, claro, eu não estou sabendo qual é a tua pergunta, o que você está vivendo, mas você tem que olhar realmente se essas relações que você vive, elas são saudáveis, tá? Se não é você que está teimando numa coisa, se amarrando, se prendendo ao que às vezes não é tão bom, tá? Montinho número 2, carta da árvore. É importante você buscar o conhecimento e lembrar que o conhecimento leva tempo, tá? Para isso é importante você avaliar muito bem onde você está pisando. Uma árvore só dá bons frutos se ela tiver com um solo fértil e o fruto realmente ser compatível com o ambiente que ele está. Então, veja bem onde você está caminhando, analise isso. Carta do montinho número 3. Aqui, eu acho, a âncora, né? A âncora revela uma energia muito forte, que ou você está presa às suas ideias, aos seus pensamentos, às suas crenças limitantes, com medo de arriscar, porque a âncora vem sempre associada ao navio, não é verdade? E o navio nos leva a algum lugar. E para isso, para zarpar, né, é importante você ter aí um planejamento. Não dá para sair com um barco à deriva. Então, assim, reflita mais sobre você. Veja se você não está sendo um pouco turrão, né? Com você mesmo, com você mesma. Você falou da pessoa ser turrona, né? Você tinha uma cliente, isso aí já aconteceu uns 10 anos atrás, eu não esqueço dela. Mas acontece isso sempre, todo dia com você. A pessoa faz uma pergunta para você, você diz, esse não é o caminho, essa não é a pessoa. Aí no caso dessa sua cliente, você disse, essa pessoa não é para você. Ela falou, não, vai ser para mim. Fez trabalho, não com você. Fez ritual, fez amarração, tudo isso não com você. E aí, casou com o cara e o cara é um psicopata. O que acontece com essas pessoas que não se conhecem, não aceitam a leitura e acabam depois voltando atrás falando, Fábio, Ricardo, o que eu fiz da minha vida? Olha só, esse caso, inclusive, não sei se é exatamente o que ele está citando, mas assim, ela queria resolver a vida e tudo, e aí até trabalho para ele ficar em casa, ela pediu. Só que o que aconteceu? Ela começou a ver que tudo não era aquilo, né? Que não estava certo. E realmente ela depois pediu para fazer um ritual para desfazer o primeiro, para poder se livrar dele. E vive até hoje num conflito jurídico diante de todas as coisas que viveram. E não era, eu falava, não é, mas por que você quer? Não, porque ele tem que ser meu, né? Porque ela queria se garantir e também naquilo que ela buscava, né? De segurança, de estabilidade e tudo. Ela não olhava para os defeitos e ainda alegava que todo mundo tem defeito, né? E sim, todo mundo tem defeito. Só que existem aqueles casos mais complexos. Então, assim, é importante a gente saber com quem a gente está lidando. É a mesma coisa que hoje eu saio com uma pessoa, aí na semana seguinte eu estou beijando outro, depois eu estou beijando outro. Eu estou acumulando energias de outras pessoas que só vão atrasar a minha vida. E ainda que eu consiga um bom relacionamento, aquelas energias vão estar constantemente ali se manifestando e tentando de alguma forma, não são as pessoas, mas a energia que está em mim atrapalhando essa relação. Então a gente tem que ter muita prudência com relação ao que pede, a se conhecer e também conhecer o outro. Existem muitas pessoas que quebram a cara quando você faz a leitura e diz, não, esse é o caminho, e a pessoa fala, não, eu vou por esse? Sim, tem gente que fala na minha cara assim, bom, eu sei que você disse que ele não é para mim, um exemplo, mas
eu vou continuar. Fala mesmo, assim. Eu falei assim, eu pergunto, mas por que você queria saber, sabendo que o que você quer, você já está vivendo, né? Aí eu acredito que a gente possa mudar, ele possa mudar. Eu vou fazer de repente, um ritual, um adoçamento, um vira-cabeça, um cerca-marido, coisa. E a pessoa acha que vai ser feliz vivendo dessa forma. Isso é o mesmo que pedir dinheiro, às vezes, essas pessoas que emprestam dinheiro, né? Achando que vai conseguir pagar e está sempre na dívida, na dívida, na dívida, na dívida e está sempre tentando resolver aquilo ali. Então tem que ter autoconhecimento. E quando você diz para uma pessoa que fez a leitura com você ou a consulta que ela precisa identificar padrões e hábitos repetitivos? Isso é muito importante. Muitas das vezes, esse autoconhecimento, como eu falei, você tem que conhecer você e tem que conhecer, de repente, ali o seu parceiro. Mas dentro desse autoconhecimento e padrões repetitivos que a Voz do Além falou, você precisa olhar também a tua vida, assim, familiar, hereditária, tá? Perceber ali os padrões que se repetem. Muitas das vezes você está vivendo algo que diz respeito a um antepassado teu. Às vezes um tio, uma tia, e se você for buscar, você vai encontrar que aquilo vem se repetindo e que você carrega aquela carga genética das coisas saírem do jeito que saem. Isso tanto no positivo quanto também no negativo. A gente não pode pensar que só se repetem padrões negativos, tá? Existem os positivos também que se repetem. Então é muito importante esse autoconhecimento, essa busca de informações sobre quem você é, não apenas como você se vê, mas como você vem trazendo isso da ancestralidade. É que nem no meu caso, por exemplo, eu, de certa forma, padrão ali, normal, tudo bem, mas carrego uma carga genética da parte da materna, vinda do meu avô materno, de pessoas que têm problema de visão. Ou seja, eu acabei carregando. Então, perceba, o DNA traz memórias, tá? Não só dos que, né, dessas gerações que a gente vive, mas das que a gente já viveu. E nós precisamos ali ter um olhar para isso. Teve uma atriz, o nome fugiu rapidinho, que ela fez até um exame de DNA e descobriu que ela teria problemas ali na mama, câncer de mama. E aí ela acabou que ela foi lá, arrancou tudo que tinha que arrancar, que poderia ocasionar isso, colocou lá o silicone e está tudo certo, né? Porque ela conseguiu, diante dos testes de DNA... Oi? Angelina Jolie, né? O teste de DNA identificar isso. E temos como identificar também, apesar de eu não trabalhar, infelizmente, nessa área mais, mas na iridologia. Através da íris dá para identificar tanto questões a níveis psicológicos, como também problemas de saúde ali, padrões que podem se repetir na tua vida. Então, vale a pena vocês pesquisarem. Então, dentro desse autoconhecimento, eu tenho que voltar atrás para ver o que minha família fez também. Uma pessoa sem passado é uma pessoa que fica difícil construir um futuro, de entender quem ela é, né, de uma certa forma. Isso não significa você ter que conviver. Exemplo, eu sou um filho adotado e eu quero saber quem... Não, eu não preciso saber quem conviver com quem foi minha mãe ou quem foi meu pai, né, do passado. Mas às vezes é importante você saber para poder entender o porquê que você acaba vivendo determinadas situações. Então, no campo da adoção, isso é válido, mas no campo independente ali de você ser filho da tua mãe mesmo, do teu pai mesmo, é sempre muito importante você conhecer a sua árvore genealógica. Dentro desse autoconhecimento, então, é importante também entender que algumas pessoas não têm dinheiro hoje porque algum ancestral fez algum pacto de pobreza. Por exemplo,
Jamais Sim, vão ter dinheiro. A pessoa. existe isso. Ou roubou no passado e você acaba trazendo isso e a dívida você vem pagar também em função disso, tá? São muitas coisas. Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu sou Fábio Ricardo e se você deseja agendar uma consulta comigo, você pode entrar em contato através do @Fábio Ricardo Médio em todas as redes sociais e pelo telefone 11 93262 6446. E até quarta-feira que vem. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz.